Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, um espaço onde nós falamos tudo de Espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, não se esqueça, curta, compartilhe, comente esses vídeos nas suas redes sociais. Nos ajude assim a espalhar o bem e a paz na Terra. Estamos começando mais um programa aqui em nosso canal e eu já vou convidando o Lauro Rodrigues, meu companheiro, que fará os comentários hoje. Lembrando a você que estamos trazendo o capítulo 14 da obra O Verbo e a Carne, onde trata da obra Os Quatro Evangelhos de João Batista Rustang. Aqui nós chamamos de rustanguismo, uma doutrina anticristã, considerando essa ideia e não as pessoas como inimigos, adversários do Espiritismo. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Seja muito bem-vindo, Lauro, e todos que nos assistem aqui pelo canal. Obrigado, Beto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você e a todos, né, que estão nesse momento nos assistindo. É uma grata satisfação poder, né, contribuir lendo esse livro tão importante que é O Verbo e a Carne, né, já mencionado o autor, José Herculano Pires, e assim, a gente realmente buscar conhecer um pouquinho sobre essa ideia do Mustang dentro do Espiritismo, para que a gente possa tirá-lo de vez do nosso campo de ideia, tirar de vez das casas espíritas, enfim, trazer o Espiritismo primitivo, original, como tem que ser, né? E é nesse sentido, pessoal, que nós vamos aqui recordando com você que no último encontro, onde falávamos da obra de José Herculano Pires, nós estamos atendendo a um chamado. E qual chamado é esse? É, de fato, falar sobre essa doutrina anticristã, chamar a atenção dos espíritas para isso, do que é espiritismo, o que não é espiritismo, colocando para todos e todas a possibilidade de buscar se beberar dessas fontes e, a partir delas e não de nós, como o próprio Lauro advertiu no final daquele vídeo anterior, que falávamos dos inimigos do espiritismo, que é você que deve fazer a reflexão e não acreditar nesse ou naquele. Nós lembramos a cada um e a cada uma que é preciso ter uma fé raciocinada, é preciso, acima de tudo, usar a racionalidade, o bom senso e a lógica, e não fiar-se nessa ou naquela pessoa. A gente precisa de um esforço próprio, um esforço individual, de cada um se apropriar da informação para, a partir desse conhecimento, de fato, evoluir. E é assim que nós fazemos autonomamente, como nos ensina o Espiritismo. Vamos, então, aqui, trazendo para todos e todas esse caso Guerra Junqueira, que é o capítulo 14 da obra O Verbo e a Carne, e começa, então, Herculano Pires, até esse capítulo 14, esclareço a você que é da lavra do Herculano Pires, e a partir do 15 para frente nós vamos ter, então, as ideias do Júlio de Abreu Filho, e aqui o Herculano, então, trará num longo capítulo que vamos compartilhar. Difícil encontrar-se um poeta mais controvertido, porque mais incompreendido do que Guerra Junqueiro, considerado genial e até mesmo a revelias dos Camoneanos, poeta da raça, pelos contemporâneos. Foi depois dissecado pela crítica e reduzido a um produto do conflito entre o panfletário e o lírico. Aqui a gente considerar que os camoneanos, né, aqueles que são os poetas que seguem o Camões, né, e o panfletário seria aquele que é irônico, que é crítico, e o lírico, que é aquele que traz uma maior profundidade, com beleza e com uma estética melhor na sua escrita. Continua, então, José Herculano Pires. Mas a própria crítica envereda por contradições, às vezes insanáveis, encarando o poeta e sua poesia pelos ângulos mais diversos. O fato é que não se pode negar o vigor desse espírito que encarnou em Portugal o símbolo da fusão mística de Cristo e Prometeu, a fé e a razão, que ele mesmo tentou exprimir em O Prometeu Libertado. Esse entrechoque dialético aturdiu a crítica. Poucos dos seus críticos foram capazes de ver, nas três fases clássicas da sua poesia, o desenvolvimento de um processo que terminaria na síntese. E está nisso a grandeza do poeta.
Os contemporâneos tinham razão. Guerra Junqueiro foi um gênio da poesia portuguesa. Sua obra começa no melodrama, nascendo do povo em tom declamatório, como um tufão que se ergue da poeira para se lançar na altura e varrer as nuvens e os astros. A voz do povo é o chicote que ele empunha no templo, mas no final o tufão se amaina e volta ao chão para cantar os simples, em modulações líricas, sem com isso perder o vigor natural dos titãs. Na vida espiritual, Guerra Junqueiro continua o mesmo. Os críticos de régua em punho encontrarão nesse fato um bom motivo para rejeitá-lo, livrando-se facilmente da preocupação com a imortalidade. Mas os que estudam, pesquisam e conhecem o problema das comunicações mediúnicas o identificam em seus vários aspectos não contraditórios, mas complementares, necessários para nos dar visão global de sua grandeza. É fácil olhar para uma montanha de minérios como as que vemos em Minas Gerais e dizer simplesmente é estéril e feia, áspera e vulgar. Mas a atitude legítima é por isso mesmo difícil. E por isso mesmo difícil é vê-la na multiplicidade de sua grandeza, em que tanto encontramos a aspereza das rochas, como a doçura das flores e a riqueza do mineral. Nos poemas que ainda hoje nos envia do além, essa multiplicidade de aspectos continua presente. Podemos ver isso em Parnaso, de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, como na Antologia do Mais Além, de Jorge Rizzini. Mas encontramos em Os Funerais da Santa Sé, de América Delgado, uma contradição violenta, ainda não analisada, que opõe o poeta positivo da vida terrena a um poeta utópico, até mesmo insensato, da vida espiritual. O equilíbrio vigoroso do tufão se desfaz em rajadas desnorteantes de um vendaval rasteiro, A síntese da inspiração junqueirana se dissolve em imagens e apóstrofes vulgares de um misticismo de fundo místico, na condenação insensata das leis naturais. Guerra Junqueiro, o pensador, se deteriora numa insensatez mitológica de pura desagregação psíquica. Sua mente se degenera num processo de regressão, separando Jesus a fé de Prometeu a razão para restabelecer a dualidade por ele mesmo, superada de natural e sobrenatural. Queria passar para o Lauro, fazer aqui alguns comentários, no sentido de fazer uma introdução, Lauren, a respeito do que nós veremos para frente, né? Falará desse poeta, mas trazendo esses nuances aí em que foi apresentado através de obras mediúnicas. E aí, então, nós teremos algo mais a comentar. Passo para você. Então, Beto, primeiramente, né, a gente relembrar o que nós falamos sobre as pesquisas, sobre realmente tirar as conclusões dentro de uma racionalidade e talvez seja isso que o povo da época, né, os portugueses, vinham nesse poeta. Era um homem genial para a sua época, né, um grande poeta, com textos fortes, controvertido, mas incompreendido. Veja, desencarna um homem dessa natureza e vai se manifestar, então, continuando o seu trabalho como poeta. Agora, é necessário, então, conhecer esse poeta enquanto encarnado, e como que a gente vai conhecer isso? Através da sua literatura. Para que a gente, quando tenha essas obras, esses ditados mediúnicos por ele, realmente a gente ter uma ideia mais clara do seu palavreado, do seu linguajar, do seu dizer, do seu poema, para que a gente possa fazer, então, uma abstração daquilo que não condiz com o seu linguajar, com a sua ideia, com o seu pensamento e mergulhar nesse poema de uma forma mais clara. Eu acredito, eu não conheço nenhum poema, a gente vai conhecer mais para frente, algo do tipo aí, para que a gente possa conversar melhor. Mas desde já, né, vamos imaginar assim, conhecer o autor é necessário, para que quando venha a sua obra, a sua mensagem através de um médium, né, ou seja, mediúnica, a gente possa, então, conhecer melhor o autor no mundo espiritual, ver se tem coerência. E é nisso que Herculano Pires está nos chamando aí a pensar um pouquinho mais. E é nesse sentido que há uma dialética na própria construção e na produção poética das obras do Guerra Junqueiro.
E ali Herculano Pires chama atenção para a questão da fé e da razão, que é o que nós vamos, então, buscar conhecer. Prosseguindo, então, nós vamos, então, verificar crença e meio. Publicado em 1932, portanto, há 40 anos, isso na época que foi escrita a obra O Verbo e a Carne, hoje nós estamos um pouquinho mais longe. O poema mediúnico Os Funerais da Santa Sé, graças ao prefácio de Guilom Ribeiro, foi aceito pacificamente pelo meio espírita. Mas hoje, quando os rustanguistas pretendem arvorá-la em bandeira de luta, no vale tudo em que se empenham para a defesa do absurdo, a análise mais superficial nos revela a sua fragilidade. O próprio Guerra Junqueiro silenciou a respeito durante todos esses anos. Não havia clima para um estudo sereno do problema e não convinha levar mais lenha à fogueira. Mas para tudo há um limite. Agora, através da mediunidade de Jorge Risini, ele nos explica o enigma e, ao mesmo tempo, desfaz a lenda do retrocesso mental. Tudo se reduz a um drama de circunstâncias. América Delgado era um belo espírito, uma criatura sensível, mas, infelizmente, rendida às falanges rustanguistas, ou, como diria Júlio de Abreu Filho, à falange vaticânica. O condicionamento, a crença no campo mediúnico foi percebido e denunciado por Richer na metapsíquica, e é hoje objeto de estudos e pesquisas na parapsicologia. Mas bem antes já havia sido assinalado por Kardec no Espiritismo, como vemos, por exemplo, nas explicações do item 443 de O Livro dos Espíritos. E todos os que estudam o Espiritismo sabem que a influência do meio, estudada no Livro dos Médiuns de Kardec, pode determinar, e geralmente determina, graves interferências na comunicação mediúnica. Crença e meio influem nos processos de recepção. América Delgado filiara-se à linha do pensamento rustanguista da FEB e estava naturalmente sujeita às influências nesse sentido. Não por sua culpa, mas como nos explicou certa vez Frederico Figner, em comunicação que publicamos no jornal Mundo Espírita, e deu muito pano para manga por culpa da orientação errada da casa em que se iniciara no espiritismo e na prática mediúnica. Seria possível aplicar o mesmo argumento aos que aceitam a teoria rustanguista. Mas acontece que a orientação kardecista não se funda na crença e sim na razão e na pesquisa. O método de Kardec é científico e por isso mesmo exclui os perigos do condicionamento à crença e da sujeição ao ambiente. Mas os que fizeram de Kardec um mito ao invés de um pesquisador, um visionário ao invés de um homem de bom senso, e deram ao seu grupo uma instituição, um clima de misticismo cego, estarão sujeitos aos mesmos riscos dos ambientes rustanguistas. Não é esse o caso do médium Jorge Risini, que se atém ao bom senso de Kardec e procura conhecer as possibilidades e limites da sua mediunidade. Por isso, Guerra Junqueiro o utiliza para a transmissão de seus poemas e pode-se servir dele para desfazer o equívoco de Os Funerais da Santa Sé. E o faz com equilíbrio inegável, ressalvando as condições espirituais da médium América Delgado e evitando agressões pessoais a Rustang, que considera uma vítima. Seu azorrague é reservado apenas para a obra e para os mistificadores que a ditaram. Esse equilíbrio restabelece aos nossos olhos o Guerra Junqueiro, que o poema de 40 anos atrás parecia desfigurar. Temos de novo o poeta impetuoso, vigoroso nas expressões, mas sereno no julgamento. A síntese de razão e fé, característica do espiritismo e da qual ele foi precursor, reaparece em sua perfeita integridade junqueirana. Aqui, antes da gente ir para frente, trazer os poemas que nós vamos trazer para comentar, eu quero relembrar a vocês, e vou pedir o Lauro para comentar a respeito na mediunidade, da influência do meio, e aqui é relatado que a médium América Delgado estava sendo influenciada pelo meio que ela vivia, que era o meio rustanguista, que era aquele ditado pela FEB. Quando aqui menciona Frederico Figner, que foi dos expoentes, salvo o melhor juízo, presidente da FEB, que depois vem comunicar-se pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, como irmão Jacó, no livro Voltei. Então, ele traz muita informação acerca do mundo espiritual, e ele também é um daqueles que vai dizer, né, que influência perniciosa o meio causa nos médiums e influenciam nas comunicações que eles vão receber. Então, eu vou passar sem mais delongas para o
nosso querido Lauro fazer um fecho desse tópico aí, e em seguida a gente passa para a questão do corpo de Jesus. Beto, o que é importante frisar aqui, né, Kardec, em sua época, como ele era um homem muito lúcido, um homem de ciência, né, que usava a razão de forma profunda, Kardec não se deixava iludir por qualquer coisa, não. Ele sempre questionava. Então, quer dizer, obviamente que ele tinha um grupo coerente, né, com ele, ou seja, porque para trabalhar com um homem lúcido, você tem que ter pelo menos um pouco de lucidez. Como você vai trabalhar com um homem lúcido, sendo místico? Ele não vai te aceitar no grupo. Você não vai enquadrar. Então, o que ocorre no movimento espírita, então, no Brasil, justamente isso. As ideias de Mustang fez parte do pensamento daquele grupo, daquele meio em que a médium, né, estava inserida, e isso acabou prevalecendo na comunicação. Olha, Beto, e é tão interessante, pessoal, que mesmo o espírito ditando algo coerente, o médium muitas das vezes muda completamente, até de forma inconsciente, porque isso é psíquico, está sendo envolvido. O pensamento é pré-concebido. Então, eu posso dizer algo para o Beto aqui agora e o Beto não concordar. E eu vou falar assim, Beto, escreve isso, isso e isso. Ele vai falar assim, não, Laura, isso eu não vou escrever porque não está coerente. Por quê? Porque vai chocar com o pensamento dele. E numa comunicação mediúnica, ocorre isso. O espírito dita, mas o médium não aceita e coloca o seu pensamento, contaminando a mensagem, né? E por isso, sim, sempre que nós temos um grupo mediúnico, esse grupo mediúnico ele tem que ser voltado às práticas da ciência espírita, não de algo místico, algo sobrenatural, porque é isso que vai prevalecer. Agora, principalmente num grupo, quando todos pensam da mesma forma. E isso ocorreu, então, com essa mensagem do Guerra Junqueiro, né, e que a média acabou influenciando, o meio acabou influenciando. Então, prosseguindo aqui, agora nós vamos entrar na questão, né, o corpo de Jesus. A revista O Reformador, órgão oficial da FEB, publicou em seu número de março deste ano, 72. Pessoal, o livro, O Verbo é a Carne, é dessa época, tá? Ele é publicado na década de 70, entre os anos 71 a 73, como uma das peças de defesa do rustanguismo. O longo trecho de Os Funerais da Santa Sé que vamos transcrever. É realmente uma peça digna de estudo, pois nela temos a demonstração da complexidade do processo de recepção mediúnica, que é o que o Lauro acabou de mencionar. O estilo de Guerra Junqueiro se reflete nele, mas a técnica do poeta é falha, contrastando com seu rigor na prática do alexandrino. O verso mais difícil da poética antiga, e no qual Junqueiro se revelou verdadeiro virtuoso. Nenhum outro poeta empregou o alexandrino em nossa língua com tanta perícia e tamanha constância, mas no trecho abaixo, Junqueiro o utiliza como um principiante, um desconhecedor das suas regras. Além disso, temos de considerar o problema de conteúdo. No começo, o poeta critica os que querem esvoaçar além dos infinitos para saber o que era o corpo de Jesus. Ao mesmo tempo, ridiculariza alguns doutores que a ciência já perscrutam. Depois menospreza o laboratório para sustentar a tese agnóstica no tocante aos problemas de Deus. Começa aí a regressão psíquica de Junqueiro, que volta à fé dogmática e cega do clero que sempre combateu, deixando mesmo a entender que Jesus era Deus. Nada dessa confusão condiz com o pensamento viril de Guerra Junqueiro, em vida ou dele após a morte nos poemas do Parnaso de Além Túmulo. E note-se que os funerais da Santa Sé apareciam precisamente em 1932, junto com o Parnaso, numa evidente manobra de reação. A seguir, o Junqueiro retrógrado se utiliza do chavão rustanguista da dor moral. O martírio real é o que retalha a alma, como se a dor moral pudesse justificar a farsa imoral de uma tragédia grega encenada por entidades espirituais para enganar os homens. Ninguém ignora que o sofrimento moral é superior ao físico. Por isso,
Todos compreendem o martírio do palhaço que faz rir a multidão enquanto o coração lhe sangra no peito. Mas ninguém de bom senso pode admitir que uma criatura divina fizesse o contrário do palhaço, exibindo um sofrimento falso para sangrar o coração do público. E a inteligência lúcida de Guerra Junqueiro não percebeu esse contrassenso, nem encontrou maneira mais lógica de sair da enrascada. Teve mesmo de servir-se da surrada e absurda explicação de Rustang, sempre repetida pelos que o admitem. Como se isso não bastasse, vemos o velho Junqueiro arcado ao peso fatal dos anos, como se ainda estivessem na carne perecível, endossar a mais tola de todas as teses rustanguistas. Se o Cristo foi humano, que é da virgindade daquela que recebe, ainda imaculada, o verbo que ilumina. O tabu da virgindade física misturado a um resíduo mitológico é aprovado ingenuamente pelo poeta de A Velhice do Padre Eterno. Esse velho esclerótico fala da Imaculada como se estivesse num convento da Idade Média. E como se isso não bastasse, esquecido do magnífico prefácio a Os Simples, em que definiu em vida e espiriticamente os princípios lógicos da sua fé, acrescenta: nós vemos em Jesus o sobrenatural. A esses golpes de oratória sacra, o poeta ajunta a seguir algumas estrofes contra a igreja, o Cristo de barro e de madeira talhado ainda à moda antiga. E vem então a contradição flagrante do apelo. Livres pensadores, univos, batalhai, cumpri vosso dever. Que livres pensadores serão esses que carregam a pesada canga dos dogmas mais absurdos? O velhote parece desmiolado, perdeu todo o senso que o caracterizava e grita como um alucinado: pois do céu é que baixa esta revelação. Mas que revelação? A de um Jesus etéreo, a engambelar os homens com seu corpo falso e fingido martírio? É isso que Guerra Junqueira aceita e defende em nome da nova era? Forma e conteúdo revelam nesses versos a mistificação herética que os evangelistas e os apóstolos condenaram. Na forma, temos a imperícia poética dos mistificadores. No conteúdo, as contradições e os resíduos do passado mitológico da humanidade. Nada disso pertence ao pensamento esclarecido de Guerra Junqueiro. A médium América Delgado, como Madame Collion, ambas criaturas espiritualmente evoluídas, mas ingênuas, foram colhidas na rede traiçoeira das trevas. Guerra Junqueiro denuncia no soneto transmitido por Rizzini a falta de elisão nos alexandrinos e o pé quebrado. São versos mancos e imperfeitos que ele jamais faria. Segundo a regra poética, o alexandrino é um verso de 12 sílabas, que se compõe de 2 versos de 6 sílabas. Esses 2 versos se fundem obrigatoriamente no meio, pela elisão da sílaba final. Esses 2 versos se fundem obrigatoriamente no meio pela elisão da sílaba final de um com a sílaba inicial do outro. Sem isso, não temos alexandrino, apenas um arremedo. Nesse trecho de 119 versos, temos nada menos de 20 sem elisão, e versos forçados de mau gosto como este. Compreendemos nós, Cristo, essência imaculada, ou como este, o produto que é bem fácil de explorar. Mas vamos ao texto completo que o reformador publicou numa página inteira, para que o leitor veja o que se pode chamar o pasticho do além, feito pelos espíritos mistificadores, pois é evidente que a médium América Delgado jamais cometeria esse crime. Pessoal, antes da gente então ler o poema Corpo de Jesus, atribuído à Guerra Junqueiro, antes nós vamos passar para o Lauro Rodrigues, fazer um comentário sobre esse longo trecho que acabamos de ler, mas que fala de uma pseudo-comprovação por um órgão oficial da Federação Espírita Brasileira que buscou dizer assim, não, a tese rustanguista está correta, né? E depois aqui leva a figura desse Cristo, né? Então passo para o Lauro para fazer o comentário. Chega a ser uma doença psicológica, porque aceitar, né? O que é interessante que o Herculano faz advertências profundas, né? Traz questionamentos, reflexões. E olha, Beto, olha, pessoal, o que é uma crença mística, né? Ou seja, uma religião fundada. Aceita tudo, né? Eu não vou poder falar de poema, porque eu não conheço nada de poema, seria até uma leviandade da minha parte tentar dizer isso. Mas, assim, é só mesmo um chamado que eu quero dizer aqui, para que aqueles que realmente queiram se certificar disso que a gente está falando, é só um despertar, como é que eu vou usar? É só um fustigar a curiosidade daqueles que realmente queiram pesquisar
nessa obra tudo isso que a gente está falando. A, a impostura, a farsa, uma crença ridícula, né? Uma imposição de uma comunicação e que a FEB aceitou como sendo realmente, olha aqui, esse aqui é uma confirmação de que Rustang é a revelação da revelação. Então, agora, nesse poema, a gente vai tentar identificar isso. Acredito que deve ser muito complexo o poema, mas vamos tentar identificar os pontos sempre negativos desse poema. Mas, por hora, mostra a inocência, a imaturidade da febre na época, do médium, né, em si, começando lá na Madame Collion, vem na média atual da época, né? Enfim, toda uma problemática que vai ser resolvida. Então, prosseguindo aqui, então vamos ao primeiro verso, e depois nós vamos ter as explicações do Herculano, ter a fala do Lauro, e aqui o objetivo nosso aqui, nós não vamos falar do alexandrino, até porque, como o Lauro disse, nós não vamos entrar na seara do poeta. Nós aqui estamos levando em consideração as explicações de José Herculano Pires, ele, de fato, um filósofo completo que sempre que ia tratar de alguma coisa, ele estudava, pesquisava com profundidade. Nós aqui estamos tentando ser os seus discípulos nesse quesito aqui. Então, seguindo o corpo de Jesus por Guerra Junqueiro, segundo a médium América Delgado. De fluidos é formado? É feito de matéria? Matéria sublimada ou simplesmente argila? Um corpo com os mais, sujeito a vil miséria? Fluido que nenhum mal polui ou aniquila? Há tanta confusão, ó meu Jesus amado, em torno desse assunto. E diz o mundo inteiro, seu corpo, como os mais, também era formado do barro de que é feito o humano formigueiro. Alguns, já procurando investigar, vaidosos, prometem do saber nas altas ascensões, por uma vez rasgar os véus tão misteriosos do bisturi das autoconsiderações. Por isso, é bom dizer, já tem havido atritos entre os irmãos que buscam verdadeira luz e querem esvoaçar além dos infinitos para saber do que era o corpo de Jesus. Alguns doutores que a ciência já perscrutam, que julgam separar o joio do bom grão, escravos do envoltório e invictos exultam e dão nesta resposta a sua conclusão. Se o Cristo não possui um corpo perecível, onde o merecimento ao seu martírio insano, na leve fluidez a alma é insensível, sofrimento que depura o ser humano. Doutores, um momento, vossa crença é pura? Abandonais a letra e procurais a luz? Pois escutai do além a voz firme e segura, fitemos o clarão dos astros a olhos nus. Onde se encerra a vida na alma? No envoltório? Quem vibra, quem palpita, o corpo ou o clarão? Se formos procurar, em algum laboratório, dos problemas de Deus haver a solução. Havemos de encontrar a esterilidade da pobre sapiência, inerme e sem valor, do acume da qual a triste humanidade às vezes nem contempla aos astros o fulgor. O martírio real é o que retalha a alma, a ponta de um aleive, o fel da ingratidão, aquele que suporta sem revolta em calma, o espicaçar da crua dilaceração é um herói. As feridas que lá intimamente brotam, como vulcões incendiando o ser, grilhões que prendem, ferem simultaneamente, esfacelam a alma para a engrandecer. Se o Cristo foi humano, que é da virgindade daquela que recebe ainda imaculada, o verbo que ilumina toda a humanidade, fazendo-a palmilhar a verdadeira estrada? Jesus não foi jamais involucrado em lama, essência divinal que lá do alto vem os seres envolver na luz da mesma chama, a fim de orientá-los para ouvir do bem. Compreendemos nós, Cristo, essência imaculada. Nós vemos em Jesus o sobrenatural, enviado por Deus à terra enodoada, para dela expulsar os estriões do mal. Em quem mais se revolta o freme e se enraivece com essa teoria extremamente alvar, a legião que sabe compreender na prece o produto que é bem fácil de explorar. Por isso é natural que forja a Santa Igreja um Cristo de madeira, um bom Jesus de mola, que sobre o altar mor, estorce, se flameja e manda ministrar o catecismo à escola. Esse Jesus talhado ainda à moda antiga, com as orrague pronto a castigar o mal, devemos-lhe expulsar lá de onde ele se abriga, vamos despedaçar o intrujão de pau. Que tem ludibriado as multidões pacatas, que acham natural um Deus pedir esmola em vez de a dar, e vão solistas, incautas, atrás dos estriões de Solidéu e a estola.
Oh, vamos libertar as trâfegas crianças, que os monstros já procuram conduzir. Ó Deus, dá-nos a inspiração, as invencíveis lanças, que façam baquear o trono aos fariseus. Dá-nos na inspiração as armaduras de aço, que possam resistir às duras estocadas, sem que nenhum de nós se prostre de cansaço, ou se deixe abater no limo das estradas. Os lobos se enfurecem, tentam reaver aquilo que perderam. Livres pensadores, univos, batalhai, cumpri o vosso dever, manietai de todo a leva de impostores. Seja o vosso protesto a sólida muralha, contra a qual se debatem ondas de maldade em vão, porque uma força estranha vos emalha e vos manda lutar em prol da humanidade. Univos, libertai o coração da infância, chamai as criancinhas ao porvir, à luz, bradai que é toda essência divinal Jesus. Ó, ide arrebatar o manto aos cabotinos, que ensaiam contra vós a última investida, prendendo ao catecismo seres pequeninos, alvoradas de amor na escuridão da vida. E ide-lhes dizer, e estais a rédea solta? Intentais novamente acorrentar a luz? Ó, vede, a ideia livre é hoje, onde a revolta para a qual vem de Deus a inspiração, a fluxo. Não temos medo, das vossas investidas. Já fomos tal sois vós. Não temos medo, não das vossas investidas. Já fomos tal sois vós. Obstinados e maus, e vemos, através das nossas próprias vidas, nossa alma vacilar na podridão do caos. Temos o nosso ser imune e iluminado, e não podeis transpor das trevas do passado para a era de luz que a humanidade anseia. Ora, do pensamento à luz da cadeia vos prende e agrilhoa. Resistis em vão, pois o céu é que baixa esta revolução. O vosso Cristo é barro, o vosso Cristo é argila, e sendo para nós essência, luz, cintila, para vós se reduz apenas a um montão de trapos destinado à exploração. Mas o absurdo, que ainda vem da lei antiga, havemos de o arrancar, e bem pela raiz, Jesus por sobre nós estende a mão amiga, e Jesus segue conosco a mesma diretriz. Pessoal, antes de passar para o Lauro, vocês percebem que na nossa leitura, a gente acaba tropeçando aqui, em razão da mesma ideia dos 4 evangelhos, fazer uma coisa longa, enfadonha, repetitiva e ruim de ler. Mas aqui há uma ideia. Está dizendo assim, Cristo não veio da mesma matéria que os humanos, para separar uma turma de eleitos, da qual Cristo é um dos seus partícipes, com aqueles que caíram e que esses estão no lodo e na lama. Jesus, então, ele não vai compartilhar dessa mesma ideia. Eles querem colocar isso. Se você concorda ou discorda, aí já não é um problema meu, né? O meu problema é passar a informação. O que você vai fazer dela, aí é com você. Veja bem, eles usam para justificar essa questão a virgindade de Maria, que é outra que na Terra a ciência não vai explicar. E aí, para ferir essa questão da ciência, eles falam mal dos cientistas. E está dizendo que acreditar nesse engodo desse poema é algo que é o novo, que é inovador, que isso é ciência, que acreditar o contrário é voltar na época de Moisés. Meu Deus, meu Deus. Se a gente não lê nas entrelinhas, nós temos um problema sério. Como o Lauro disse, nós não vamos falar do poema, nós vamos falar do que está de informação no poema, que está tratando do envoltório do corpo do Cristo e querendo dizer que Cristo realmente não se encarnou na Terra. E que, ao contrário de Cristo vir na condição de um pobre, um mendigo, que Deus daria a esmola para nós. Gente, está falando do milagre, está falando daquilo que é místico e sobrenatural. Que Jesus, ao contrário de vir à Terra, se reencarnar num corpo de carne e ali viver durante aquele período como um ser humano normal, vencendo os problemas da vida, não, ele não vai se imiscuir nem se misturar a isso, porque ele é de uma outra estirpe, ele é de uma outra legião de espíritos criados por Deus, aqueles os eleitos, onde nós, os caídos, estamos aqui no lodo e na lama. Passo para o Lauro para algo comentar. Beto, quer naquela ideia do castigo e recompensa que Kardec tanto combateu, tantas vezes Kardec falou, né? Cai na ideia de, como você colocou, Jesus, o Espírito que nunca falhou, foi criado puro e puro, ele se manteve, então ele não poderia encarnar.
cai naquela ideia que se nós estamos aqui, é porque nós erramos. E se nós permanecemos aqui cada vez mais num estado pior, é porque mais nós erramos, mais nós nos degeneramos enquanto que alma. Um poema, eu não vou falar do poema, como eu disse, eu não tenho conhecimento, então não vou me atrever a isso, mas completamente místico. Por isso, até quero estudar essa mensagem, porque ela, de cunho doutrinário, ela tem muito ensinamento. É o que Kardec fazia. O Kardec pegava uma mensagem e ele destrinchava aquela mensagem à luz da razão. Né? O que eu percebi aqui é que tem um amontoado de misticismo, né? Até de certa zombaria da nossa ignorância, e se a gente aceitar esse poema como sendo algo verdadeiro. E, infelizmente, né, os homens da época da febre aceitaram essa zombaria como sendo uma verdade, né? Infelizmente. E essa provocação que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, realmente uma provocação para que vocês possam, junto conosco, estudar isso melhor. E nesse sentido aí, é importante lembrar, e o Lauro acabou de dizer que tem muito conteúdo doutrinário para a gente estudar, nós não estamos aqui dizendo que a informação que está lá, ela é o conteúdo doutrinário. E que nós precisamos colocar Kardec ao lado da informação para estudar a doutrina espírita. Aquela mensagem está de acordo com o que está codificado? Se você quer acreditar naquela mensagem, uma coisa eu já vou definir. Você não é espírita. Você pode ser qualquer outra coisa, mas não é espírita, porque o espiritismo, ele é contrário, ele é fé raciocinada, razão, lógica e bom senso. E esse tipo de misticismo esposado no pensamento que vem no poema, ele não é lógico, não tem razão, não tem bom senso. E não é demais, vou mencionar em todos os vídeos. Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Por que raios que se entende por isso? Então, ele não vem destruir a lei, mas ele é um que vai mentir para todo mundo, vai trazer um engodo para todo mundo. Gente, que diabo de espírito puro que mente? Para começo de conversa já está aí. Porque se ele fosse um espírito que ficasse em corpo fluídico, e qual é o problema? Para mim não tem problema nenhum, só que ele falaria. Gente, não adianta querer me tocar que eu estou aqui só. E aqui eu tenho um esforço muito grande aqui para que as pessoas possam me ver, todo mundo ver. Porque, segundo o que a gente aprendeu sobre mediunidade, sobre fluido, sobre uma série de coisas, sobre a faculdade mediúnica, alguns poderiam ver como outros não, porque nem todos têm as faculdades iguais. Então, enfim, não tem problema nenhum se ele tivesse no corpo fluídico, desde que ele tivesse falado. Por que vai mentir para os outros, gente? Coloca na boca do Espírito que diz assim, eu sou a verdade, né? Caminho, a verdade e a vida. Mas ele falou a verdade. Que raios de espírito que fala eu sou a verdade, a primeira coisa que eu faço é uma mentira. Gente, se isso tem lógica para você, para mim não tem. Quem segue, pode seguir, tem o direito. Só não fale que você é espírita, que você está tendo um problema comigo. E aí, gente, só para trazer, o Lauro, uma questão. Dissidência. Aqui está querendo trazer uma mensagem para dizer, esse grupo está com a razão. Esse grupo aqui não está. Esse grupo aqui detém a verdade, e esses são os verdadeiros cientistas e aqueles que, né? E o outro é o grupo do lodo, da lama, dos mentirosos. Os mentirosos, então, gente, me perdoa. Eu acho que devia ser uma coisa mais amistosa, mais amigável, né? Dizer o seguinte, eu respeito o que o Lauro pensa. Nós não podemos pensar da mesma maneira. Nós temos que nos respeitar mutuamente. E é o que eu não via nesses grupos. E não vejo até hoje. E na atualidade não estou vendo respeito. Eu estou vendo muita gente querendo trazer teorias aí das mais absurdas, mas para de alguma maneira se locupletar, direta ou indiretamente. Se não é dinheiro, é fama, se não é fama, eu sei lá o quê, mas nós estamos com um problema grave hoje, que é a falta de respeito mútuo. Livre pensamento é respeitar o pensamento do outro. Gente, e eu vou encerrar a minha parte do comentário, passando aqui para o Lauro algo dizer ainda a esse respeito, para a gente compartilhar o restante, dizendo o seguinte, se eu tenho convicção de uma ideia, eu não preciso ficar arrumando problema para o outro ter convicção dela. Eu tenho convicção, pronto, acabou. Por que eu quero que todos concordem com aquela ideia?
é porque, de fato, no fundo, eu não tenho convicção de que ela esteja certa. E aí eu preciso de um número maior de pessoas que vão dizer que eu estou certo para mim realmente introjectar que eu tenho razão. Porque eu não quero me dispor, me despojar daquele pensamento, daquele hábito condicionado que até então eu me comprazia. E ainda, por algum motivo, eu acho que me dá prazer ser dessa forma. Porque esse é o problema de nos despojarmos das nossas imperfeições. E a maior das imperfeições é o orgulho. Eu ter que deixar uma ideia de lado e dar razão para o outro. Falar assim, não, você está certo. Você me convenceu. Raras vezes eu faço isso, porque eu ainda tenho essa imperfeição. Mas eu estou procurando a deixar-me convencer pela razão correta, bom senso, lógica. Né? Algo que eu deixaria aí, se você quiser comentar lá. O que eu quero só adicionar isso que você disse é o seguinte: nós, enquanto nos dizemos espiritualistas, mas somos espiritualistas materialistas, ou então materialista espiritualista. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu acredito que um ser como Jesus, um espírito puro, ele encarna e ele vai se macular, porque ele esteve aqui encarnado, isso significa, ou seja, ele vai se tornar impuro porque ele encarnou. Como assim? Quer dizer que, indo na escala espírita, nós vamos entender que os espíritos puros não sofrem mais influência da matéria. Então, eles estão acima da matéria, né? Ou seja, eles é que mandam, vamos assim dizer, não é influenciado. Qual o problema, então, baseado nessa informação, de um espírito puro encarnar e se ele não sofre influência da matéria? Nós, aqui, enquanto espíritos imperfeitos, nós levamos conosco os nossos problemas, as nossas crenças, as nossas ideias, mas que se pode mudar, vai mudar ao longo das encarnações. À medida que o nosso quadro de ideia vai ampliando, nós vamos deixando esses resquícios para trás. Um espírito como Jesus, ele não tem isso mais. Ele vem aqui, encarna, ele vai viver entre nós como um homem normal, porque, veja bem, a matéria não vai influenciá-lo, e ele vai voltar para o seu mundo celeste da mesma forma como ele veio. Qual o problema nisso? Qual o problema Maria não ter sido virgem? Ou seja, Maria, ela passou por todas as vias naturais de uma mulher grávida, que viveu a concepção, a relação sexual, a sua vida como uma mulher grávida, depois o nascimento do Cristo. O que muda isso para Jesus? São raciocínios, razões que às vezes a gente passa por cima e cai na infantilidade de aceitar tudo isso que a gente está debatendo aqui. E dentro da ideia de ser imaculada, de virgindade, etc., pessoal, pensa no plano espiritual. Um espírito imaculado e virgem, não no sentido que você está imaginando do sexo, né, de pureza. Ele chega no ponto tal que ele é um espírito puro. E essa era a pureza. Maria, no meu ponto de vista, é um espírito puro encarnado na Terra, assim como o Pai de Jesus. E aí alguém vai dizer assim, mas José falou isso e isso e isso. Será que falou? Como é que você pensa naquela família se reencarnando na Terra e algumas questões querendo ser colocadas ali que tem a ver com a mitologia? Eu recordo aqui que tem a ver com a mitologia greco-romana, vigente na época. Então, se quis transmitir uma mensagem falando talvez da pureza espiritual de Maria. E aí precisou se colocar depois, mais tarde, veja bem, José, mas se ele não transou com a Maria, então ele é corno? Então, peraí, como é que nós... Então, presta atenção, gente, a gente tem que parar de ficar no raso. Não tem traição, não tem nada... Maria era aquela jovem, José aquele jovem, Jesus aquele menino que vai nascer dessa família, dessa união sexual natural, normal, pelas leis vigentes na matéria. E o fato de se encarnar, porque é um espírito puro encarnando, ele não está reencarnando, Jesus é um espírito puro que está se encarnando, e ele se encarna para cumprir uma tarefa. E aí eu pergunto, rustanguista, concorda com as 5 obras de Kardec ou não?
Porque se ficar só nas duas primeiras, você está refutando o que está escrito em o céu e o inferno. Se você refuta, tem todo o direito, mas não é espírita. Porque o espiritismo está baseado nesses 5 pilares. E um se chama céu e inferno. E lá tem um item que vai dizer que espíritos da estirpe de Jesus, da envergadura de Jesus, encarnam para cumprir certas missões. Encarnam, carne e osso. Então vai mentir de novo? Nós não queremos entender isso? Aí se não quer, já é outro critério. Que aí é o espírito, aquele espírito Gabriel. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Passo para você, Laura. Não, e assim, eu quero de novo acrescentar isso aí. Gente, como Jesus, um espírito daquela grandeza, ele vai escolher, então, 2 outros espíritos para encarnar aqui na Terra, ele não vai encarnar aquela que será a mãe e o que será o pai, não vai escolher qualquer um, porque tem que ser espíritos que estão prontos para essa tarefa. Não vai pegar um espírito que pode falir. Não, são espíritos de muita grandeza espiritual ali para poder chegar aqui e falar assim, não, eu topo a parada, pode vir aqui que eu vou ser a mãe, porque veja bem, uma mãe ver o filho passar por tudo que Jesus passou, não deve ser fácil, quem é mãe vai saber muito bem isso que eu estou dizendo aqui. Então é muito ilógico pensar nessa ideia de Maria virgem, de José aceitar por aceitar simplesmente, porque ela falou, um anjo conversou comigo aqui, eu vou engravidar, e olha, gente, a gente tem que pensar bastante nisso aí, né? E quando o Lauro fala aqui, pessoal, na questão aí do espírito que vai experimentar certas situações na encarnação, ele está falando das variáveis. E aquela situação que Jesus Cristo vivenciou na matéria era uma variável dado à nossa maldade, às nossas imperfeições, como espíritos imperfeitos de terceira ordem, né? Então, é nesse sentido aí, não tem destino, né? Nós estamos falando disso. E continuando, então, agora nós vamos pegar um pequeno trecho, onde nós vamos mostrar por que o espírito Guerra Junqueiro fica calado, não entra no debate e silencia, porque a médium ainda estava encarnada. A piedade do poeta. As razões que demos acima para explicar o silêncio do poeta, devemos acrescentar agora a sua piedade, porque ele nola revela no soneto explicativo que transmitiu a Risine diante da exumação desse trecho pela revista da FEB. Denunciar o pasticho seria expor a médium a crítica irreverente e feri-la moralmente. Então, Guerra Junqueiro, durante aquele momento, silenciou. Por quê? Porque nós aqui na Terra temos o nosso pensamento. Nós aqui na Terra temos a nossa escolha. Tá certo? Então nós temos inteligência. Se a gente quer aceitar o místico, o sobrenatural, é um direito. Os espíritos não violam esse direito de escolha. Então Guerra Junqueiro silenciou. Mas agora, naquela época em que o livro estava sendo escrito, 1972, que ela já não se encontra mais em foco, o esclarecimento se torna possível. Veja-se a forma piedosa pela qual o poeta explica o velho caso, na precisão silogística de um soneto alexandrino, acabando por um pedido de perdão ao leitor. Funerais da Santa Sé, uma explicação. Espírito, Guerra Junqueiro, médium, Jorge Risine. Há tempos me invocou no norte do Brasil, e aí, lembrando que o Lauro, então, trata especificamente disso, havia o Guerra Junqueiro transmitindo, de fato, uma mensagem. Então, ele está dizendo, ele foi invocado. Há tempos me invocou no norte do Brasil um médium escrevente a Deus tão devotado, que sua aura possuía a bela cor do anil, e tudo em torno dele esplendia azulado. Quem era esse prodígio? Uma alma varonil, em corpo feminino, a América Delgado. Médium com quem eu fiz de janeiro a abril um livro endereçado ao Papa e ao Bispado. Essa obra, porém, traiu o figurino. Mostra-me às vezes mudo e o verso alexandrino não contém elisão ou traz quebrado o pé. O filtro era imperfeito e até meu pensamento sofreu deformações ou carregou o vento. Perdoa-me, leitor, os funerais da Sé. Então, rebate piedoso, mas antes disso, quero passar para o Lauro se ele quer fazer algum comentáriozinho a respeito dessa fala do Espírito.
Não, Beto, não tem assim, claro, tem muito que se dizer, mas assim, o que eu achei fantástico é a grandeza do espírito nessa comunicação e a grandeza do médium, né, o Rizzini, em permitir que o espírito faça, né, essa anunciação de forma tão clara. Chega a ser emocionante. Rebate piedoso. Dada a explicação de maneira clara, sintética, serena, o poeta rebate a manobra das trevas com veemência que o caracteriza, mas ainda de uma forma piedosa. Não acusa Rustang, limitando-se a denunciar a sua fraqueza. Reconhece nele uma vítima das trevas, mas ao referir-se à obra, volta à sua antiga rudeza e a fulmina sem piedade. Castiga o erro, mas não o pecador, que já pagou demais pelo seu orgulho. Pobre Rustang, pobre Arlequim, vitimado pelas próprias ilusões. O poema, recebido por Rizzini, é coerente na forma e no conteúdo. Quem estiver habituado à leitura de Guerra Junqueiro sentirá neste poema o estilo e o pensamento do poeta, e sentirá principalmente a sua coerência. Não há contradições nesses versos, que se percebe um cuidado especial para não exagerar nos tropos, para manter o equilíbrio poético e atingir o objetivo do esclarecimento. Os versos da quadra final são um apelo comovente aos que aceitaram a manobra das trevas para que voltem ao bom senso e peçam perdão a Deus, a Jesus e a sua divina mãe, pelo mau conceito que aceitaram e propagaram. Sente-se também ao longo do poema uma espécie de constrangimento do poeta que preferia continuar em silêncio. O assunto não lhe agrada, mas o seu amor à verdade o obriga a voltar aos homens e lhes dizer que a verdade foi traída em seu nome, sem que ele pudesse esclarecer o caso, em virtude das criaturas boas que não desejava ofender. Vamos ao rebate piedoso que as trevas provocaram. Os 4 Evangelhos, poema de Guerra Junqueiro, recebido pelo médium Jorge Rizzini. Então vamos observar que naqueles versos anteriores, ele falou a médium América. E agora é um poema tratando da obra Os 4 Evangelhos, em que Jorge Rizzini, então, recebeu nas seguintes letras. No século passado existia na França um célebre jurista às leis tanto leal, que ao ver a mendigar na praça uma criança, mostrava-lhe depressa o Código Penal. Na corte imperial era ele temido, temiam até mesmo os grandes magistrados. E o mestre do direito impôs o seu partido e, por fim, comandou a ordem dos advogados. Mais realista que o rei Jean Baptiste Rustang pedia aos tribunais impiedade aos réus. A lei de Talião para os crimes de sangue invocava Moisés e a justiça dos céus. Aqui abre um aspecto para dizer que o poeta está dizendo da personalidade encarnada de Jean Baptiste Rustang, que invocava Moisés e as justiças dos céus. Então ele já tinha uma fascinação por esses temas. Certo dia, porém, uma antiga cliente, senhora piedosa, afeita à caridade, deu-lhe, de Allan Kardec, o livro mais recente, um livro que mostrava a divina verdade. E aí é contado, né, pelo Rustang, que ele recebe do médico, né? E é por isso que em um dos vídeos aqui eu me recordava que tinha lido em algum lugar que seria uma senhora. E aqui esse texto diz que de fato era uma senhora piedosa e afeita à caridade que deu a ele o livro mais recente que mostrava a divina verdade. Essa obra continha um celeste tufão nas páginas de luz em seus puros conceitos, e varreu de Rustang o fel do coração, e varreu-lhe da mente os velhos preconceitos. E nessa mesma noite, o pálido do doutor leu-a mais uma vez em fundas reflexões e dizia baixinho: essa obra é um primor. Explica as leis de Deus, explica as provações. E o arguto jurista, em sua residência, depressa organizou da fina sociedade um grupo de fiéis, mas sem experiência, a fim de comprovar dos livros a verdade. A médium Colion, então, à luz das velas, em transe revelou a vesga comitiva. A partir de hoje sois de Cristo sentinelas. Quem vos fala é Moisés, minha luz é ostensiva. Por ordem de Jesus, iremos restaurar o Santo Evangelho, as verdades de Deus. Rustang, filho meu, ireis colaborar com Lucas e João, com Marcos e Mateus. Vós sois uma alma nobre, conheceis culturas a ponto de pairar acima dos juristas. Prometo que amanhã, com as novas escrituras, nesta casa hão de estar os 4 evangelistas. Não procurei jamais uma outra sensitiva. Madame Coleon reflete a nossa luz. No céu foi preparada, é humilde e ativa, capaz de receber até mesmo Jesus.
Trabalhai, trabalhai, que os tempos são chegados, que este grupo obedeça ao preposto Rustang e defendei o novo evangelho, soldados. E se preciso for, até mesmo com sangue. Já percebe o leitor a mistificação que Rustang não viu pela sua vaidade. Preposto de Moisés, que condecoração, e gargalhava o umbral daquela ingenuidade. E em volta de Rustang, as almas ateístas, que andavam a escrever as novas escrituras, um pape cardeais, ao todo, 10 sofistas, com aplausos febris de esquálidas figuras. No entanto, quando vinha o sol pela manhã, espiar de mansinho este pobre arlequim, ainda estava ele, a ler sentado em um divã as mensagens do além, sem notar o estopim. Brutal fascinação que não acabou cedo. Emagreceu Rustang, a clientela, a Deus. Que importa? Tinha em mãos do evangelho o segredo, e o mundo chamaria um profeta de Deus. E a fraudulenta obra em grossos vários tomos. Enfim mostrou Jesus e arrepiou Paris. Nela o Cristo era igual a um desses gordos momos que ao povo fazem rir ao pé de um chafariz. Cristo de picadeiro, um Cristo teatral. Viveu assim na terra e não veio em carne e osso. Seu corpo era etéreo, em si no denso umbral. Por isso diz Rustang, arriscava o pescoço. Era a revelação do crístico segredo, que Jesus, o malandro, ocultara aos patrícios. Para ele a coroa era mero brinquedo. Para ele a cruz um dos bons exercícios. Esse alegre fantasma, esse artista do espaço, represou na terra a mais infame farsa. No tento, o livro, se não houve fracasso, é o que se deve muito a Maria, a comparsa. A sua atuação superava a Bernardes. Sabia ser suave e tinha um olhar profundo. Ao ver Cristo na cruz, até faltou-lhe o ar. Comoveu a plateia e fez chorar o mundo. E esse livro indigno, excremento do umbral, encontrou no Brasil ferozes defensores. Eu explico a razão dessa obra, afinal. Eles foram no além os vis expedidores. Ó almas, escutai, esquecei o passado, libertai-vos do jugo e contemplai a luz, e humilde implorai perdão do Pai amado, perdão a Maria e perdão a Jesus. São Paulo, 1972. Passo para você, Laura. Gente, olha como esse espírito tratou dessa questão com muita clareza e firmeza, hein, Beto? Sim. E firmeza, ele não passou a mão na cabeça, ele né, mostrou o equívoco, apontou as pessoas, né, que causaram isso, claro que sem ofensa, com piedade, mas ele foi claro. Beto, o que chama a atenção, veja a ação dos espíritos nesse grupo, né? Primeiro, encantou Rustang, logo, né? Bom, Rustang pela vaidade, pelo orgulho, logo ele já foi tomado de uma vontade de fazer um experimento mediúnico sem nenhum conhecimento. Agora, vamos lembrar da lei aqui de afinidade? Quem que se uniu a Rustang numa tarefa inicial dessa, de um preparo mediúnico? Pessoas com o mesmo sentimento que o Rustang, orgulho e vaidade. Aí ficou fácil para os espíritos mistificar. Já colocaram a médium sendo, olha, você é a escolhida, não procura outro médium, é essa. Essa é a médium, né? Ou seja, ela está pronta para receber até de Jesus. Então, quer dizer, envolveu aquele grupo numa fascinação sem precedentes. E aí eles cederam aos caprichos desses espíritos, a ponto, né, como diz o próprio a mensagem, a ponto de Rustang varar a noite, amanhecer o dia, lendo, se encantando cada vez mais. O Lauro, ainda tem uma outra questão, né, Lauro? Pelo que eu entendi, eles se reencarnaram. Eles se reencarnaram e estavam à frente da Federação Espírita Brasileira. São aquelas criaturas, até ouso dizer, não sei, aí, agora é especulação, mas será que essas criaturas do Pacto Áureo, será que há algumas hoje incrustadas que ainda continuam nessa ideia de bater o pé para retirar do estatuto, mas mesmo assim nas reuniões lá ainda fica trazendo essas informações como uma mensagem lida e de repente alguém falando assim, não, mas lê os 4 evangelhos que vocês vão entender isso aqui. Porque, como assim ler os 4 evangelhos? Não, gente, não vamos ler os 4 evangelhos, a não ser para pesquisa, para refutar, porque não é espiritismo.
E não adianta querer brigar com a gente. Vocês não vão conseguir nada. Não é espiritismo, ponto. Né? Ô, pessoal, era isso que a gente tinha para compartilhar. Cada um aí agora faça a sua ideia, busque aí a análise. O próximo tópico nos próximos encontros é a parte que cabe ao Júlio de Abreu Filho, que é esse capítulo 2. Nós terminamos a parte do Herculano Pires com essa análise, essa dissecação desse poema, para cada um fazer aí a análise que melhor aprouver aí acerca do rustanguismo. Vou passar para o Lauro, fazer suas últimas considerações, bem como encerramento, já me despedindo de todos e todas. Um abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo. Com você, Lauro Rodrigues. É isso aí, gente. Tudo isso foi demonstrado aqui, né? Mostrado, compartilhado. É só chamando a atenção mesmo, porque isso aqui é de um estudo profundo, precisa estar com alguém que conheça da área do poema para poder falar, não, isso aqui realmente, né? Então, quer dizer, precisa de um esforço muito grande para quem quer realmente mergulhar nesse universo. Mas, nesse panorama geral que foi passado aqui, já dá para ver a farsa, a mistificação, os equívocos, né? E o pedido nosso é que vamos tirando de nós esse pensamento rustanguista, esse pensamento místico que está impregnado no movimento espírita brasileiro e que o próprio presidente da Federação Espírita Francesa deixou claro que na França eles não aceitam, porque o francês está cansado de ter sido levado por uma heteronomia durante tantos anos na questão, como enquanto na monarquia, enquanto que na religião, e depois no materialismo, eles não aceitam mais isso. Tanto é que eles são exigentes, a questão doutrinária, preferem estudar em casa do que estudar em grupo, para que eles possam, por si só, segundo o presidente da Espírita Francesa disse, por si só eles chegarem à conclusão. Mas por quê? Porque eles já tiveram a experiência negativa na história deles, né, enquanto franceses. E nós precisamos partir desse princípio também. Não ficar dando ouvidos ao disse-me-disse e buscar, sim, buscar informações, não dar ouvido a dirigente de casa espírita se o que ele está dizendo não é coerente. Não bater palma para ele, não bater palmas para ninguém. É a gente ir, tirar as nossas conclusões e, se não estiver coerente, reclamar, levantar a bandeira. Vamos levantar a bandeira e falar, isso não. O Américo Junqueiro fez isso. Ele levantou a bandeira em seu favor e falou, olha, isso tudo foi uma farsa. Fui vítima disso aí. E eu só não falei antes... Guerra Junqueiro. Desculpa, Guerra Junqueiro. E ele só não falou antes em respeito ao médium que estava encarnado. Mas, veja bem, precisamos fazer isso. Precisamos. Não é falta de caridade. Falta de caridade é continuarmos disseminando o equívoco. Isso é falta de caridade. E eu quero agradecer a todos aqui, então, por esse encontro maravilhoso, de bate-papo. Para mim foi um aprendizado muito grande, porque coisas que eu não sabia, e que caminhemos aí, buscando cada vez mais a luz da compreensão, do entendimento. A Deus a nossa gratidão e a todos por estar aqui conosco. Muita paz, muita luz.